Olá a todos e a paz. Que Deus possa abençoar cada um do que me acompanha, do que me assiste agora. Eu venho hoje com uma palavra especial para o seu coração, para fortalecer a tua fé, a tua esperança em Deus. Hoje eu vou ler uma palavra que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 11. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Você vê que nesses últimos anos, tem visto os sinais que têm acontecido, tudo isso que você tem notado que está acontecendo, é apenas um cumprimento da profecia, da palavra de Deus. E se a gente for analisar bem a Bíblia, praticamente já se cumpriu quase todas as palavras que se encontram na Bíblia. Você vê que são vários e vários sinais que estão na Bíblia, ou seja, e praticamente já se cumpriu. E fora os outros que está se cumprindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso anuncia cada vez o que mais próximo a vinda do Senhor Jesus. E hoje eu vou ler uma palavra que irá fortalecer a tua fé, a tua esperança em Deus. É a palavra que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 11, onde você vai ver que o próprio Senhor Jesus, através dessa carta, ele nos fará um alerta. Olha só o que diz a palavra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então você vê que essa carta era uma carta que foi destinada à igreja de Filadélfia, uma das sete cidades da Ásia, ou seja, que na época foi destruída. Ali, algum tempo depois de Jesus, essa cidade foi destruída. Hoje essa cidade ainda existe, mas é outro nome que se chama essa cidade. Então você vê que Jesus ele escreveu essa carta ali por meio do servo João, o apóstolo João. Ele a enviou à igreja de Filadélfia. Hoje essa carta ela nos refere a nós. Você vê que nessa palavra você viu que o Senhor ele nos faz um alerta. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa, nessa palavra aqui, nesse versículo, significa salvação. É a coroa de ouro, aquela a qual Jesus preparou para cada um de nós. Ou seja, é a salvação. A coroa se refere à salvação. Só que ele diz no início de tudo, a primeira coisa que ele diz nesse versículo, ele diz assim, conserva o que tens. O que isso quer dizer? É que nós não devemos deixar perder, ou seja, aquilo que nós temos praticado de bom. É não deixar esfriar o amor no coração, é não deixar perder a fé. Você vê que ao longo da caminhada da vida, muitas pessoas têm abandonado a fé, as pessoas têm deixado de crer em Deus, têm deixado de confiar em Deus. E você vê que ele nos faz um alerta. Até mesmo a primeira coisa que ele diz, conserva o que tem. Ou seja, não deixa com que da sua vida, do seu coração, venha perder a fé, venha perder a confiança nele. Ou seja, até mesmo não abandone a Deus, ao Senhor Jesus. Porque logo em seguida, a qual você viu aqui, você vê que ele diz, eis que venho sem demora. Então, ou seja, Jesus está tão perto como nunca. Como no princípio, ou seja, como nós ouvimos falar, ele está tão perto como nunca. Mas só que aqueles que se mantêm na presença dele, que aqueles que se mantêm diante dele, esses não vão perder a salvação. Mas aqueles que abandonam a fé, abandonam os caminhos de Deus, ou seja, se essa pessoa não voltar o quanto é tempo, ela pode acabar perdendo a coroa da salvação, algo que Deus preparou para cada um de nós. Ou seja, e a morada eterna no céu, você vê que a Bíblia nos mostra aqui mesmo em Apocalipse, é um lugar onde não tem sofrimento, é um lugar onde não tem choro, não tem dor, é um lugar onde só tem paz. Ou seja, mas para que a pessoa consiga chegar nesse lugar que é o céu, a salvação, a pessoa tem que conservar aquilo que ela tem. Não deixar se contaminar pelas coisas do mundo. Hoje nós temos notado que o mundo, a maldade no mundo tem se multiplicado muito. Cada vez mais a maldade tem se multiplicado.
Mas se a tua esperança, a tua fé estiver em Deus, ou seja, e você não se deixar contaminar pelo mundo, pelas coisas do mundo aí fora, você de modo nenhum perderá a sua salvação. É como eu sempre digo, ou seja, o maior desejo, o maior sonho do inimigo é ver com que todas as pessoas percam a salvação. Ou seja, porque a pessoa perdendo a salvação, ela vai viver o sofrimento eterno. E não é isso que o Senhor ele quer para nós, não. O que Deus quer para cada um de nós é que todas as pessoas sejam salvas, para que todas as pessoas alcancem essa coroa a qual ele preparou para nós. Então, ou seja, conserva o bem no seu coração, conserva aquilo que agrada a Deus, para que ninguém, ou seja, venha fazer com que você perca a tua coroa. Porque, ou seja, Jesus, ele já fez a parte dele. Mas agora, cabe a nós fazer a nossa parte. Não abandonar e não deixar os caminhos de Deus. Hoje nós vivemos em pleno século XXI. Nós vivemos uma época em que, praticamente, nós estamos vivendo uma contagem regressiva. É só você notar o que tem acontecido no mundo aí fora. Tudo isso que está acontecendo no mundo aí fora, ou seja, a profecia bíblica. Se a gente for analisar profundamente a palavra de Deus, nós veremos que praticamente já se cumpriu quase todas elas. Então você vê que falta pouco. Ou seja, o que está segurando a vinda do Senhor Jesus, ele está dando tempo para que aqueles que não se arrependeram ainda, se arrependam. E como a palavra nos diz, como a palavra ela for pregada aos quatro cantos da terra, ou seja, então ele virá. Só que uma coisa ele nos chama a atenção. Ele não vai falar nem um dia e nem a hora que ele virá. Ele vai vir de repente, como a Bíblia diz, ele virá como ladrão. Então é por isso que nós temos que vigiar, é por isso que nós não temos que deixar contaminar o nosso coração. Porque o Senhor ele virá como ladrão. E se aquela pessoa, muitas vezes, ali como Jesus vier, ele estiver no mundo, ela estiver ali fazendo algo que não agrada a Deus, ou até mesmo estiver com o coração contaminado, independente daquela pessoa ter muito tempo na casa de Deus, na obra de Deus, independente de quem seja, aquela pessoa acabará ficando para trás. Então, guarda essa palavra no seu coração. Conserva aquilo que você tem no coração, para que você não perca a tua salvação, não perca a coroa de ouro, a qual o Senhor preparou a você. E assim você vai ser abençoado. Que Deus abençoe a todos.